a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. Possas utilizar para a edificação da tua igreja, dos nossos corações, das nossas vidas. Continua, Senhor, a construir o templo, Senhor, o qual, Senhor, tu queres habitar pela eternidade. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos, Senhor, saber, estar sensíveis à grande verdade, a qual diz que somos o templo do Espírito Santo, o lugar da tua presença, Senhor. Obrigado por esse privilégio, que embora não sejamos merecedores, tu nos contemplas com esse privilégio, Pai. Obrigado. No nome de Jesus. Amém. Ok, amém. As nossas vidas e a igreja, ela é, digamos assim, é confrontada com várias situações, não é? Nós no nosso dia-a-dia somos confrontados com diversas situações. A igreja como um grupo associativo, como um grupo de pessoas que seguem ou que tentam pelo menos seguir um mesmo propósito, somos confrontados com situações no nosso dia-a-dia, as quais nos têm que levar a pensar e a meditar, não é? As situações que se nos ocorrem, que se vêm até nós, temos que ultrapassá-las, mas não só ultrapassá-las, mas também tentar perceber o porquê que as mesmas acontecem. Nem sempre vamos ter respostas, provavelmente. Mas creio que o mais negativo é não fazermos perguntas, é não questionarmos, o mais negativo é não podermos tentar entender realmente o sentido, o propósito, a visão e o porquê que acontece. E eu creio que a maior parte das vezes, talvez eu falo isto um pouco por experiência pessoal, mas claro está, nunca poderei deixar de falar um pouco pela experiência pessoal, porque eu não deixei o Vítor Pinto ali atrás e veio aqui outro Vítor Pinto, é o mesmo Vítor Pinto, ou seja, talvez vista uma camisa porque venho atrás do púlpito, talvez por respeito também, para que não seja motivo de dizer que estou mal vestido atrás do púlpito, etc. Não sei o número de situações, mas sou a mesma pessoa, sujeito às mesmas situações, estando lá atrás e estando aqui. E eu creio que muitas vezes no nosso dia-a-dia, e lá está, volto a repetir-me, talvez um pouco por experiência pessoal, as coisas ocorrem e nós não vamos em busca da origem, do porquê de que as situações se passam. Talvez estejamos tão, digamos, perdidos, não é? Muitas vezes tão perdidos entre a azáfama, entre aquilo que é a labuta diária, e que não tenhamos a sensibilidade para poder parar e pensar no porquê da vida, o porquê das situações se nos depararem, as quais temos que enfrentar e as quais devemos ultrapassar. E claro está, ultrapassar em fé, sabendo de antemão que é o Senhor que está na nossa vida, em nós, e Ele diz que não nos desampararia. Mas, para além de sabermos essa verdade, eu creio que é importante sabermos a origem das coisas. Mas temos que ter coragem, temos que ser pessoas corajosas quando vamos à procura da origem das situações. Porque eu muitas vezes me deparo com pessoas que vão em busca da origem de um problema, de uma situação, e raramente essa pessoa chega à conclusão que a origem da situação, a origem do problema, esteve nela mesma. Normalmente o discurso, em 90 e não sei quantos %, é que a origem do problema é em todos os lugares, menos na própria pessoa. E eu creio que uma das coisas que a palavra de Deus nos quer ensinar, e de antemão nos diz muito perentoriamente, é que muitas vezes somos nós aqueles que provocamos as situações adversas. Amém? Somos nós. Então, quando nós
realmente chegamos à conclusão da importância da meditação sobre os assuntos, sobre os problemas, da meditação sobre aquilo que ocorre em nós e à nossa volta, tenhamos a coragem de nos colocar diante de Deus e buscando a humildade, porque é necessário coragem, é necessário ser humilde para nos colocarmos diante de Deus e poder reconhecer que realmente nós estamos na origem das situações, muitas vezes. E isto tem a ver com aquilo que eu quero, a mensagem, um pensamento que eu quero transmitir-vos nesta manhã, espero não demorar muito tempo, e que tem a ver com o preconceito. Preconceito. Subentende antes. E o conceito, a ideia que tu tens das coisas. Muitas vezes vamos para as situações da nossa vida, vamos para as pessoas, vamos para os problemas, vamos para a igreja, vamos para a mensagem de Deus, para ouvir, com preconceitos. E se a mensagem puder ter um título, seria o preconceito errado cega-nos. Sim, por isso muitas vezes nós estamos na igreja, nós pertencemos a uma denominação religiosa, nós pertencemos a um grupo associativo, nós vivemos em comunidade, dizemos-lo tantas vezes e é verdade. Mas a maior parte das vezes as nossas ações, as nossas atitudes, elas têm como base um preconceito. Partimos para elas com um preconceito. Muitas das pessoas que estão aqui nesta manhã, provavelmente, vieram a este lugar com um preconceito, com uma ideia pré-estabelecida. Não vieram na expectativa de ver o que é que Deus vai fazer na minha vida. Vieram com um preconceito, uma expectativa contrária, errada. Que muitas vezes isso é o que impede de que Deus possa fazer a obra. São os nossos preconceitos. Principalmente os preconceitos errados. Por isso nós temos de ter muita coragem quando meditamos, quando pensamos nos assuntos que se nos ocorrem na vida. Cuidado! Cuidado, porque temos de ter a coragem e analisar de uma forma fria. Analisar as coisas de uma forma coerente. Colocando o nosso coração diante de Deus e colocando na balança. Provavelmente, a maior parte das vezes, a balança vai tender contrária, em desfavor à nossa vida. E Deus vai nos dizer, isto acontece porque tu ainda não aprendestes este caminho. Porque tu vais para as coisas, vais para as situações da tua vida, tudo aquilo que se te ocorre, tu vês de forma errada. Tu crees que estás acima dos demais. E a mensagem agora dizia, aquele que queira estar acima dos demais, que se ponha por baixo dos demais. Amém? Por outras palavras, não é? Mas que o propósito não seja, vou-me colocar em baixo para que fique de cima, não. Vou-me colocar em baixo porque esse é o desígnio de Deus para a minha vida. Esse foi o chamado. Chamados para ser salvos, mas também chamados para ser edificados e para aprender a ser realmente testemunhas do Senhor. E é uma aprendizagem, mas requer muita coragem, porque muitas vezes Deus, por meio do seu Espírito Santo, por meio da sua palavra, por meio das pessoas que estão à nossa volta, vai nos dizer qual é verdadeiramente a nossa realidade. E temos de ter coragem para aceitar. E temos que fazer algo para que realmente essa realidade possa ser executada na nossa vida. Significa para que realmente deixemos de ir para as coisas, deixemos de andar preconceituosos nesta vida. Há muito preconceito na nossa vida. Há muito preconceito em relação às coisas da igreja, às coisas comunitárias, mas principalmente há muito preconceito relativamente às pessoas umas com as outras. São ideias pré-estabelecidas. Olha, eu fui a um dicionário que nem sei se está muito atualizado, mas diz que o preconceito é o juízo antecipado. Tu ainda não falaste com a pessoa, mas tu já tens um juízo antecipado. Quantas vezes é que isso nos ocorre? Será que isso vai fazer a diferença? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Quando tu levas um juízo já previamente feito, tu não vais ouvir aquela pessoa, tu não vais para aquela situação da mesma maneira, com a mesma disposição. A disposição de aceitar, a disposição de ouvir. E isto quer seja em relação a uma pessoa ou uma situação. É um juízo antecipado.
Temos que aprender a não fazer juízos antecipados. Temos que aprender a viver sem andar diariamente com juízos antecipados feitos na nossa mente. Há pessoas que vivem preconceituosas em tudo e mais alguma coisa. Temos preconceitos de falar uns com os outros. Irmão, porque não falas com o irmão? Não, irmão, fala tu, irmão. Fala tu, porque ele a mim, eu com ele. Preconceito. O preconceito gera falta de liberdade. Mas a palavra de Deus diz que onde está o Espírito de Deus, aí há... Então, porque tu não usas da liberdade que Deus te dá? Ou é falso, ou é uma mentira aquilo que vivemos. Temos que lutar contra estas coisas na nossa vida. Mas temos que lutar, verdadeiramente lutando, entregando o nosso corpo à humilhação. Porque Jesus entregou o seu corpo à humilhação. Verdade ou mentira? E o irmão dizia, deixou-nos um exemplo, foi uma referência, é uma referência hoje ainda. Quando o mundo aquilo que procura é referências a nível humano. Mas Jesus Cristo, para a igreja que Ele levantou, Ele tem que ser a referência. Se é essa liberdade que fomos chamados, porque é que o preconceito continuamente, insistentemente, nos está a impedir de falar, de conviver? Há pessoas que não conseguem comer juntas na mesma casa. Isto é tremendo. Estamos a viver uma mentira. Quando tu não fazes nada para mudar esta realidade na tua vida, quando tu não te esforças para que o Evangelho possa brotar de ti de uma forma natural, porque isto é Evangelho, quando tu te relacionas com uma pessoa, quando tu falas com uma pessoa, isto é Evangelho. O Evangelho não é aqui atrás do púlpito. O Evangelho é algo que é natural, que sai da nossa vida, pela nossa atitude, pela nossa reação, pela nossa relação. O preconceito tem derrubado tudo isso. O preconceito tem sido uma arma que o inimigo das nossas almas usa dissimuladamente para que não dê muito nas vistas. E nós andamos todos os dias contentes a trabalhar e tal, isto vai. Como é que estás? Está tudo bem, graças a Deus. Olha, irmão, trata ali com aquele irmão. Não fala tu com ele. O que é que estamos a fazer em relação a esta área da nossa vida? Sim, porque nós viemos, Deus chamou-nos para nos aperfeiçoar. Não foi para num toque de mágica fazer de nós homens santos e perfeitos. Para nos aperfeiçoar. Eu estou no molde, tu estás no molde. A Igreja de Cristo está no molde, está a ser trabalhada. Amém? Estamos a ser trabalhados. Mas estamos a ser valentes e corajosos para refletir sobre as nossas realidades, sobre as nossas misérias. Temos a coragem de colocar diante de Deus as nossas misérias, fazer um esforço para que realmente o Evangelho seja o Evangelho que brota de nós da forma mais simples, sem palavras de grande eloquência, sem manifestações públicas de grande porte, com muitas luzes. Não. Isso é o que o mundo procura, esse destaque. Nós temos que ser, tal como Jesus Cristo nos ensinou, temos que ser pessoas simples. Não nos afastemos da simplicidade que há em Cristo Jesus. E a coisa mais simples que é nós podermos ofender uns aos outros. Sim, porque não vamos deixar de nos ofender uns aos outros. Mas reconciliar-nos uns com os outros. Porque a reconciliação só encontra lugar onde há dissensão, onde há desavença. Amém? Então temos que contar sempre que vai sempre haver dissensões. Mas temos que exercitar a capacidade. Eu creio que haverá sempre menos, cada vez menos, mas sempre haverá. Temos que exercitar a capacidade de nos podermos reconciliar. Isso é o exercício que temos que fazer na nossa vida. Não poderemos viver, não devemos continuar a viver uma situação que nos está a ser custosa. Porque quando há inimizade, quando o preconceito entra e começa a haver inimizade entre as pessoas, e há preconceito de parte a parte, então é algo que é difícil
É difícil de suportar. Quando eu me zango com a minha esposa, aquele tempo em que estamos afastados, é difícil. É difícil. Eu não sei se tu sentes quando tu estás em inimizade com alguém, seja esposa, seja quem seja. Alguém com quem tu te relacionas, mas a partir de uma certa altura houve ali como que algo que se intrometeu e tu perdeste a capacidade de relacionamento, de comunicação. O que é que vamos fazer em relação a isso? Antes não se quebrassem as pontes, mas quando se quebram as pontes temos que reedificá-las. Antes não se quebrassem. Eu penso muitas vezes nisto. Não sei porquê, mas eu penso. Pelo trabalho que faço, pelas pessoas com quem me relaciono. Faço um esforço, tenho que fazer um esforço para poder reatar pontes. Continuar a estabelecer comunicação com as pessoas. Não posso deixar que isso aconteça em mim, que o preconceito possa deixar com que eu me afaste das pessoas, que me afaste e que viva isolado. É tema para outra pregação, perdidos em casa. Perdidos em casa. Tu imaginas o que é o teu filho viver na tua casa, ou tu próprio vives numa casa onde te sentes perdido? Tu imaginas o que é tu viveres na tua casa, mas tu não sentires que aquela é a tua casa? Tu imaginas o que é que alguém viva contigo na tua casa e tu sentires que essa pessoa não vive na sua casa? Tu pensas nisso? Ou o preconceito leva-te a viver acima destas realidades que são evangélicas? Fazem parte do Evangelho. Cuidai de todos, mas primeiramente quem? Os da família da fé. Os irmãos. Aqueles que confessam o nome de Jesus. Com as suas características. Com as suas situações pessoais. Mas eles têm uma casa. Porque eles foram chamados à mesma casa que tu. O preconceito tem-nos afastado, o preconceito tem criado barreiras entre nós, o preconceito leva-nos a perder a capacidade de relacionamento. E isso tudo significa uma coisa muito mais importante que se revela nisso, é que afasta-nos da presença de Deus, isso. Não é? Afasta-nos da presença de Deus. Quando nós não temos a capacidade de nos aproximarmos uns aos outros, como é que vamos ter a capacidade de nos aproximarmos de Deus? Como é que dizes que me amas? Se não me vês, se não estás ao pé de mim, e ao teu irmão não amas, que está ao pé de ti. Como é que fica? O preconceito tem-nos afastado. E o preconceito é uma semente má que está na nossa vida e na igreja. E no povo de Deus, na minha perspectiva. Perdoem-me se estou a exagerar. O preconceito muitas vezes se sobrepõe à nossa própria necessidade. Temos necessidade de tantas coisas na nossa vida. Somos pessoas muitas vezes incompletas, insaciadas. Somos pessoas com faltas, com situações emocionais grandes que nos causam lacunas internas. Isto é Evangelho. Somos seres humanos. Há pessoas que têm lacunas internas, emocionais. Como é que nós tratamos disto? Como é que nós tratamos disto? O preconceito não nos permite alcançar e ver que há situações pessoais nossas e nas demais pessoas. São necessidades que as quais a igreja foi chamada para tratar. Tu e eu fomos chamados para isso. Não foi somente para vir ao culto ao domingo. Que Deus nos dê a graça de poder entender que o preconceito errado nos tem causado uma cegueira
Estamos muitas vezes cegos para aquilo que está à nossa volta. Está muito perto. Mas estamos cegos porque o preconceito não nos permite. É como se fosse um quadrado, estamos enjaulados pelo preconceito. O preconceito afasta-nos do coração de Deus. Algumas frases que eu escrevi aqui. O preconceito impede-nos, sabes do quê? De uma coisa tão importante para as pessoas. Provavelmente algumas pessoas que estão aqui, algumas declaram-no com a sua boca, o que, enfim, revela algum tipo de coragem e de capacidade de decisão, mas, no entanto, não quer dizer que estejam acertados, não é? Porque já ouvi aqui pessoas, ok, há que lhes dar o certo valor. O preconceito impede-nos de conhecer a Jesus. Para muitas pessoas, o preconceito é aquilo que tem impedido de um dia poderem reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. É o preconceito. É a ideia pré-estabelecida de Deus e das coisas de Deus, das coisas espirituais. Têm uma ideia errada, um preconceito errado, mas continuam encerrados no preconceito errado. E isso não lhes permite avançar nem um passo nas suas vidas. Nem um passo. Caminham todos os dias, da frente para trás, trás para a frente, esquerda a direita, mas não avançam nem um passo. Seguem sendo as mesmas pessoas vazias. Sim, porque uma pessoa sem Cristo é uma pessoa vazia. Venha o mais pintado, o mais conceituado, venha o mais capacitado dizer-me que sem Cristo é uma pessoa totalmente cheia. Pode ser cheia de muita coisa, mas não é cheia de vida, não é cheia de gozo, não é cheia de paz, porque isso somente Cristo pode trazer às nossas vidas. E há muitas pessoas à nossa volta, provavelmente nesta sala, que o preconceito errado das coisas de Deus, do próprio Deus, da palavra de Deus, dos filhos de Deus, dos líderes, dos pastores, um preconceito errado que se foi semeando nas suas vidas, alimentaram-no, nada fizeram para inverter a situação. E hoje seguem vindo à igreja como sendo pessoas cheias de preconceito, que não conseguem sequer vislumbrar a luz de Cristo mediante a sua palavra. Não conseguem. E isto porquê? Porque são más pessoas. Não são más pessoas. O preconceito, no meu ponto de vista, a ideia previamente estabelecida que se cimentou nas suas vidas tem impedido que eles possam vir a Cristo. Mas um dia, e porque eu sou um homem de fé e sou um homem de esperança, um dia essas muralhas cairão. Esse quadrado será derrubado, porque se é do propósito de Deus, tudo aquilo que é da vontade de Deus, nada poderá impedir que isso aconteça. E essas vidas que estão aqui a ser preparadas, um dia, mais cedo ou mais tarde, irão estar de frente ao seu Criador. Amém? Que esse dia seja enquanto estão vivos. Que o dia que tenham que estar perante o Senhor seja aqui ainda, nesta terra. Que seja aqui. Para que possam poder desfrutar de uma glória vindoura com o Senhor pela eternidade. Amém? O preconceito, sabes o que é que nos impede também? De conhecer a nós próprios. O preconceito impede-nos de ouvir os demais. Quando é que nós conhecemos a nós próprios? É pela nossa própria opinião? Quem dizem os homens que eu sou? Há dias falava com alguém e que me dizia que não, que tinha que fazer tal, para demonstrar que tal. Não tens que demonstrar nada. Não há que demonstrar, não há que fazer um esforço em demonstrar agora que és uma nova pessoa, uma nova criatura, que estás diferente. Não há. A Bíblia diz que não precisamos disso. Precisamos viver na simplicidade, na singeleza, porque diz a palavra de Deus que é o Espírito Santo de Deus quem vai testificar da vida das pessoas. Amém? Mas quando há preconceito nas nossas vidas, nós nem sequer estamos disponíveis para que nos venham dizer quem nós somos. Para que se possa manifestar quem nós somos. Porquê? Porque não aceitamos que alguém venha dizer quem nós somos. E isso é preconceito.
Jesus teve a coragem de, mediante as pessoas que tinha à sua volta, de dizer: quem dizem as pessoas que eu sou? Vá, digam-me lá. Não era que ele não soubesse? Não era que ele não soubesse, ele é o princípio e é o fim, ele sabe. Ele sabia. Mas, quem dizem as pessoas que eu sou? Quão importante é a opinião que as pessoas têm de ti? Não que essa opinião vá influenciar o teu decurso na vida, não. Mas as pessoas são aquelas que dizem quem tu és. Às vezes até me arrepio só de pensar no que as pessoas dizem de mim. Não é que digam, mas aquilo que eu penso. O preconceito, sabes? O preconceito. Temos que trabalhar esta área das nossas vidas. O preconceito, porque isso tem limitado muito a nossa vida diante do Senhor. O preconceito impede-nos de alcançar a graça de Deus. O preconceito cega-nos. Vamos abrir em João capítulo 1, verso 46, por favor. Perdão, 43 em diante. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galileia e, achando a Filipe, disse-lhe: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou a Natanael e disse-lhe: acabámos de achar aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E perguntou-lhe Natanael: pode haver coisa bem-vinda de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Este homem, Filipe, qualquer um dos dois não seriam más pessoas. A Bíblia não fala que eram pessoas de má índole. Pelo contrário. No entanto, este homem, Filipe, encontra aquele homem, Natanael, e vem-lhe contar uma novidade. Vem-lhe apresentar o Salvador. Vem-lhe falar de um Salvador. Vem-lhe falar daquele que tinha sido prometido. Uma coisa tremenda, uma mensagem tremenda. E este homem, no seu preconceito, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Preconceito. Uma pré-ideia definida na sua mente, que automaticamente bloqueou a mensagem. Amém? Quantas vezes a mensagem é bloqueada na nossa vida? Porquê é que é bloqueada? Porque o pregador não presta? Porque o pregador está mal vestido? Porque esta igreja é uma seca? Porquê é que a mensagem não causa aquilo que tem que causar na vida das pessoas? Porque as pessoas vêm à igreja, no meu ponto de vista. Porque as pessoas muitas vezes vêm à igreja, pode haver outras razões, mas uma das quais, porque as pessoas vêm à igreja cheias de preconceitos. Não permite que a mensagem pura, simples, direta, possa encontrar um coração despido de preconceitos, despido de raciocínios e possa aceitar como sendo a mensagem da sua vida, a mensagem que vai trazer revelação, a mensagem que vai trazer vitória, vai trazer direção. As pessoas hoje não aceitam porque estão cheias de preconceitos. E os preconceitos são de várias ordem. Uns estão com pressa para ir embora. Outros perguntam-se o que é que estarei aqui a fazer. Tudo isto são preconceitos. Mas aquele que vem com sede e com fome, esse come e bebe. E provavelmente vai sair daqui saciado, regozijado, porque veio ao culto, escutou a palavra e o Senhor falou à sua vida. Um tijolo mais edificou aquele templo. Mas aquele que vem cheio de preconceitos e se deixa dominar pelos preconceitos, deixa-se ficar encarcerado pelo preconceito, pelo seu próprio raciocínio, dificilmente ele dá um passo em frente. Mas glória a Deus que o Senhor é perseverante nas nossas vidas e continua a ensinar-nos acerca da sua vontade para nós, acerca daquilo que é o mais importante para nós. Olha, um homem cheio de preconceitos. Não foi só Natanael, na Bíblia, que eu possa encontrar pessoas com preconceitos. Eu posso encontrar um homem no livro de Jonas capítulo 1. Toda a gente conhece esta passagem do livro de Jonas.
no capítulo 1, do verso 1 em diante, diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. A fugir de Deus. A fugir de Deus. Há homens na Bíblia que entenderam que jamais era impossível fugir de Deus. Provavelmente aqui nesta igreja, neste lugar, há pessoas, com certeza que há pessoas que sabem que é impossível escondermos-nos, fugir de Deus. Mas provavelmente continuarão a vir aqui também pessoas que pensam que podem continuar a fugir de Deus. Este homem, por momentos, passou-lhe pela cabeça que o melhor era a fuga. O melhor era a fuga. Porque ele tinha um preconceito acerca deste povo. Porque os assírios eram um povo tremendo. Era um povo que era sanguinário, era um povo que quando lutava, aquilo derretiam tudo. Era um povo que era temível. E ele tinha um preconceito negativo, pejorativo em relação a este povo. Jamais poderia passar pela cabeça de Jonas que Deus um dia lhe encomendasse uma tarefa destas. Senhor, todas as tarefas menos esta. Levar a tua palavra. Quando eu sei perentoriamente que se eu levar a tua palavra, provavelmente, quase de certeza, eles vão se arrepender e tu lhes vais dar graça. Como é que tu podes dar graça a um povo destes? Como é que tu podes dar graça àquela pessoa, à outra pessoa? Como é que esta pessoa pode prosperar na sua vida depois de tudo o que ela fez? E este era o preconceito que Jonas tinha. Mais à frente, capítulo 3, no mesmo livro, do verso 1 ao 5 diz: pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e lhe proclama a mensagem que eu te ordeno. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada, e começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada de um dia, e clamava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior deles até ao menor. E de seguida, no capítulo 4, no verso 1 e 2, diz: mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Como é que é possível que há pessoas que servem a Deus e que ficam iradas porque as outras pessoas prosperam? Será que não entendemos que nós somos apenas mensageiros? Temos a oportunidade e o privilégio de fazer, a palavra de Deus ensina, tudo aquilo que vier à tua mão, faz como sendo para Deus, tudo. Não menosprezes nada, não dês menos valor a isto ou menos valor àquilo. Ok, não é tão proeminente esta área do ministério, não tem tanta projeção aquela área, como o irmão ainda há pouco falava. Sim, não há projeção. Mas não fomos chamados para projeção, nós fomos chamados, tal como Jonas, para levar uma mensagem. Mas o preconceito daquele homem impediu e fez com que ele fugisse. Provavelmente muitas pessoas aqui têm fugido daquilo que Deus tem trazido à sua vida. E eu tenho, nestes anos de ministério, eu tenho assistido a tanta gente a andar em círculos. Em círculos. Em círculos. Não que a gente tenha que sair do círculo e seja colocado num pedestral, mas tu vês quando uma pessoa anda em círculos que não encontra o propósito. Não encontra a satisfação, está sempre insatisfeito, está sempre a reclamar, está sempre a solicitar, está sempre a perguntar quando é que chega, quando é que procurar projeção, procurar a satisfação. Essa pessoa nunca vai encontrar a satisfação, mesmo que se lhe dê aquilo que é lá nela, aquilo que ela deseja, não vai encontrar. Porque o preconceito que subsiste na sua vida vai sempre estar a dominá-la. O preconceito vai estar a dominá-la em todas as áreas. Agarra no preconceito, coloca-o no chão e põe-lhe os pés em cima. Humilha-te diante de Deus. Busca o Senhor. Todos nós. É uma luta que é pessoal, é individual de cada um de nós. Mas o preconceito tem feito estrago
na nossa vida e à nossa volta. E quando há uma pessoa preconceituosa, que não faz a vontade de Deus porque é preconceituoso, está a prejudicar-se a si mesmo, está a prejudicar a sua família e está a prejudicar aqueles que estão à sua volta. Se este homem ao segundo chamado não fosse, Nínive não seria salva. A Bíblia não diz que havia uma terceira opção. A Bíblia não diz que havia uma quarta opção. A opção era Jonas. E Jonas foi. Mas repara bem que este homem consegue fazer aquilo que Deus lhe propõe e vê-te bem que o preconceito dele era tão grande que leva-o a cair em derrota. A seguir àquela manifestação gloriosa de Deus, ao invés de ficar contente, ao invés de se regozijar com Deus, ao invés de até ficar contente porque foi partícipe numa situação tremenda de Deus, este homem diz que ficou irado. Ficou irado por ver que o povo tinha reconhecido a Deus. Reconhecido a Deus. Orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra, por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Preconceito. Uma pré-ideia estabelecida de que aquele povo não podia ser salvo. Não sabemos o que vai acontecer no dia da manhã. Não sabemos quais são as maravilhas que Deus vai fazer em nós e à nossa volta no dia da manhã. Não há uns mais dignos que outros. Não há uns mais dignos que outros. Há servos de Deus, cada um com a sua tarefa, cada um colocado no corpo segundo a vontade de Deus. E amanhã, tira este daqui e põe ali e o outro para lá. É assim que acontece. E nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, temos que estar suscetíveis, flexíveis a este mover de Deus, a este mover do Espírito. Eu creio que eu estou num ministério que é de Deus, constituído por homens, gerido por homens, mas debaixo da autoridade do Poderoso. E durante um tempo as coisas até podem correr de maneira, mas o Senhor é fiel. E quando Ele vê que nós não estamos a aguentar, Ele vem aliviar. Quando Ele vê que tu não estás a aguentar, Ele irá em teu socorro. Deixa o preconceito. Faz a obra que Deus te incumbiu. Manifesta a glória de Deus na tua vida. Fala com o teu irmão. Fala com a tua irmã. Reconcilia-te. Deixa de ser uma vergonha. Não podemos continuar a envergonhar. Temos que quebrar barreiras dentro de nós. Senta-te, medita, analisa, fala com Deus e chega à única conclusão que é possível chegar. Senhor, perdoa-me porque a culpa é minha, porque não faço aquilo que tenho que fazer. É a única conclusão que vais ter que chegar. Ser corajoso, ser corajosa. O preconceito tem destruído muitas e muitas relações. Provavelmente o preconceito tem-nos impedido de alcançar muitas graças de Deus. Sim, porque o preconceito afasta-nos da graça de Deus. E depois as coisas não funcionam. E depois as coisas parece que é dinheiro ganho para pôr no saquitel furado. Eu às vezes penso nisto. Trabalhamos. Não te das conta que às vezes trabalhas e de repente vem a polícia, manda-te parar por uma história qualquer que às vezes é incompreensível. E tu que trabalhaste uma semana para ganhar, vamos dizer, 1.500 euros, a subir móveis, descer móveis, mudanças, a vender na loja, e de repente vem uma multa, 2.500 euros. Uma semana inteira de trabalho. Tu não pensas nisto? São coisas nas quais devemos pensar os que estamos a fazer parte do ministério. Aqueles que fazemos parte. Ou será que o Senhor quer-nos a ver aqui a trabalhar como uns tontos, de um lado para o outro, e aquilo depois que devíamos utilizar para beneficiar outras pessoas, para beneficiar a nós mesmos, porque diz a palavra de Deus que o agricultor é aquele que usufrui da sua própria colheita, é o primeiro, não é?
Nós seremos os primeiros a usufruir. Mas o Senhor vai nos dar tanto que vamos ter excedente. E sabes o que é que está a acontecer? Estamos a pedir excedente de Espanha para mandar para missões. Isto não diz nada? Trabalhamos todos os dias. Eu creio, eu acredito que todas as pessoas que estão aqui trabalham de manhã à noite. Uns numa área, outros noutra área. Mas algo está a falhar aqui connosco. De quem é a culpa? Da polícia? Das regras da estrada? Do trânsito? Dos carros que andam sempre avariados? E porquê é que os carros andam sempre avariados? Vamos, agora tínhamos aqui uma reunião de automóveis. E eu não quero. Tudo tem um princípio. Tudo tem um princípio, igreja. A palavra de Deus diz, algures, mais vale numa casa um bocado seco do que a fartura e a desavença. O que é que nós temos procurado? Estamos a dar a verdadeira importância aos relacionamentos, às relações pessoais? E falo daqueles que são ministros, daqueles que pregam a palavra, daqueles que são líderes, daqueles que são filhos de Deus, daqueles que têm que estar aí na brecha. Isto é estar na brecha. Ei, irmão, como é que estás, irmão? Ei, estou aqui na brecha, a trabalhar. Não paro de manhã à noite. Estou na brecha. Quantas vezes já ouvimos esta expressão? Estou na brecha. Estou a imaginar, perdoe-me agora esta expressão, uma brincadeira. Estou a imaginar o irmão ou a irmã na brecha e vem o senhor assim com a ponta dos dedos e pega-lhe e ele continua a pedalar. Mas no ar, porque ele está no ar. Para. Vira-te ao contrário. É ali atrás que está a reconciliação. Não vale a pena, não faz falta correr tanto. Despe-te do teu preconceito. Anula-te a ti mesmo porque foi aquilo que Jesus diz que fez. Anulou-se a si mesmo. E quando nós aprendemos a anular-nos a nós mesmos, nós aprendemos a suplantar-nos a nós mesmos. Muda a tua atitude. Caso contrário, poderemos correr o risco de trabalhar e colocar num saquitel furado. Temos tantas pessoas a quem tenhamos que estar a ajudar. Com o mesmo trabalho que fazes hoje, não precisamos trabalhar mais. Sabes porquê? Porque eu sei que todos trabalham. Desde aquele que está cá há menos tempo, àquele que está há mais tempo. Todos nós aqui trabalhamos. O produto deste trabalho tem que engrandecer outras pessoas. E neste momento não está a fazer. Neste momento estamos a trabalhar para nós próprios. E tu dirás, bom, menos mal. Não. Menos mal não. O Senhor diz que daríamos fruto e muito fruto. E dar fruto para quê? Para que outros comam, para que outros beneficiem. Esta é a glória de Deus, para que outros beneficiem. E Deus quer abençoar-nos com isso. Amém? Deus vai nos abençoar com isso. Mas temos de ter atenção e meditar sobre o preconceito que nos persegue, que nos aprisiona, que nos condiciona, que nos leva a andar em derrota, que nos leva a sentir a frustração de não conseguir mais. Muitas vezes o preconceito é isto que faz. Naamã era um homem tremendamente rico. Tinha um problema, tinha a lepra. Também ele, não vamos abrir, também ele, a dado momento da sua vida, o preconceito alcançou. Ou pelo menos manifestou-se, o preconceito já lá existia. Manifestou-se o preconceito. O quê? Eu vou ter que mergulhar no Rio Jordão? Sujo? Preconceito. Tinha a mania que era um homem limpo. No entanto, era leproso. Provavelmente, não era o Jordão que o contaminaria a ele, era a sua lepra que contaminaria o Jordão. Mas ele estava preocupado que era um rio sujo. E assim somos muitas vezes nós. Preconceituosos. Preconceito errado.
E o preconceito errado cega-nos, impede-nos de ver a realidade de Deus, impede-nos de ver o propósito de Deus, impede-nos de ver qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes o preconceito provoca isso em nós, na igreja e na nossa família. Amém? Deus vos abençoe.